Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025, a lição 4 de hoje, ela tem como título Luz para os Gentios. Quando as Sagradas Escrituras mencionam que sobre luz para os gentios, se refere o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 42, versículo 6, que diz que o povo de Deus, aqueles verdadeiros cristãos, deve ser uma fonte de luz e salvação para as demais pessoas, para as tribos, nações que estão ao seu redor. E não somente ao povo de Israel do passado, mas também ao Israel espiritual de hoje, que somos nós, que nós devemos proclamar o Evangelho para todas as nações, ser um exemplo para eles, que eles saibam o que está por detrás de nós e que eles se interessem pelo grandioso Deus. O propósito final de Deus para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao ele criar, ao ele estabelecer a igreja, que somos nós, um grupo de pessoas, Deus, ele anseia, ele fica alegre por ele usar as pessoas, o seu povo, para atrair pecadores para Cristo, para aceitar a Ele como Salvador e Senhor de suas vidas. E na lição de hoje, nós vemos aqui algumas passagens que nos ensinam sobre o que Deus pretende de cada um de nós, que nós sejamos para o mundo. Por exemplo, Números capítulo 14, versículos 17 até 21, aqui nessa passagem quer dizer que nós devemos mostrar através da nossa pessoa, da nossa conduta, do nosso caráter, o verdadeiro caráter de Deus ao qual nós servimos, onde Satanás manchou a mente e o caráter de Deus, e nós temos que mostrar a verdade para as pessoas. Já em Isaías 42:6 diz que nós devemos ser a luz que brilha para as pessoas, sejam povos, nações, vizinhos, quem quer que sejam, enviando boas novas, falando realmente de Jesus, falando seu plano de salvação em todos os lugares. E já em Apocalipse 18, versículos de 1 a 4, aqui nos indica que nós devemos nos consagrar e através do poder do Espírito Santo, nesse batismo do Espírito Santo, onde nós devemos irradiar, iluminar ao mundo todo a glória de Deus, e isso nós fazemos através do Espírito Santo. Os gentios na Bíblia, que é um nome assim, basicamente eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel na época, no passado, no Antigo Testamento, que de uma forma geral a palavra gentios significa em hebraico goim, já no grego chama-se etnos, que traduzidos essas palavras servem como nações pagãs. E ainda em Gênesis, na aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes, o povo de Israel seria assim, uma nação eleita, uma nação santa, escolhida pelo próprio Deus, e não ser nós, ou esse povo, ser responsável pela condenação do restante do mundo por não aceitarem a Deus. Muito pelo contrário, nós temos que mostrar realmente que nós somos de Deus e as pessoas aceitassem. E assim, na época também, Deus queria que o povo de Israel fosse, de repente, um modelo.
Os gentios deveriam ser sim salvos do pecado, né? E que o povo de Israel deveria testemunhar do amor de Deus para todas as pessoas estrangeiras ou gentios. E conforme Moisés, lá em Levíticos capítulo 19, versículos 33 e 34, os gentios eles podiam conviver com os judeus, fazendo assim, negociações, vendas, e alguns até moravam ali próximo de Israel. Mas eles eram, pelos judeus, eles eram considerados impuros, né? Eles não podiam entrar no templo, não participar das atividades. O que Deus queria de Israel, que eles fossem realmente uma marca, um modelo para que as nações pagãs se interessassem por Deus, porque geralmente quando uma pessoa que não tem assim uma conduta correta, boa, ela se incomoda, né, com o procedimento e com o caráter de uma pessoa boa e correta. E eles passam a querer saber o que está acontecendo com a outra pessoa. E a existência do povo de Israel serviu para ainda mais destacar, mostrar o pecado do povo de Israel, o egoísmo das nações vizinhas que estavam ao redor. Quando um verdadeiro cristão que observa os estatutos e mandamentos de Deus, ele aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que vive assim em harmonia com o Criador, que mostram o caráter justo do seu Senhor, normalmente leva outras pessoas a se converterem, a observar os seus erros, né? E foi isto que também aconteceu comigo, que me levou a aceitar a Jesus como Salvador e aceitar a doutrina da verdade, que obedece os estatutos e mandamentos, inclusive o quarto, quando eu observei que na minha vida de cristão algo estava errado e que eu deveria mudar. Eu queria saber então como é que eles observavam esse dia e como eles guardavam os mandamentos e como era realmente amar o próximo, né, que diz lá em Apocalipse 4:12. E assim eu resolvi aceitar essa doutrina onde eu estou até hoje. E assim Deus estabeleceu uma nação especial, Israel, que guarda os mandamentos na íntegra sob uma promessa do seu servo Abrão, que obedecessem os seus estatutos, que fossem a luz do mundo para converter gentios estrangeiros, mostrando qual é o motivo da alegria, da felicidade deles servir um grandioso Deus, qual é o segredo da esperança dessa nação e quem estava por trás de tudo isto, dando-lhes paz, proteção e perseverança. Porém, o povo de Israel, se tivessem obedecido ao seu Senhor, como Deus havia orientado para todos eles, as nações em volta, os pagãos, os gentios, teriam ido até eles para saber os motivos, para conhecer esse Deus e saber como eles serviam. Mas na realidade não aconteceu porque Israel passou realmente a pecar demasiadamente, inclusive a se juntar em casamentos com os pagãos e começaram a ter idolatria, ou seja, de vez de eles trazerem os pagãos para o lado deles, eles é que estavam indo para o outro lado. Infelizmente não ocorreu o que Deus pensava que fosse, só agregaram para si o que era de ruim dos pagãos, como idolatria, servir a outros deuses. Tiveram que enfrentar o cativeiro babilônico em decorrência disto e tiveram uma educação bastante firme nessa nova nação que era a Babilônia. Os israelitas tentavam mostrar o caráter de Deus às nações pagãs de forma como eles achavam. Mas a verdadeira expressão de amor foi mostrado à humanidade muitos anos depois, através do Filho de Deus, Jesus, que desceu do céu para realmente vir aqui e mostrar o que é ser um verdadeiro caráter perfeito. Aquele que desceu do céu para salvar a humanidade, ele expôs o exemplo perfeito, trouxe a convicção do pecado para muitos
corações ansiosos, né? E ele pretendia levar o arrependimento a todas as pessoas, mas não foi compreendido dentro da sua missão terrestre. A missão de Jesus não consistia em enxergar um reino terreno, como os israelitas viam e queriam, e como os fariseus e mestres da lei praticavam e achavam, mas em ser levantado no madeiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, como ocorreu, que está lá em João 3,15. O tempo passou e o diabo começou a mudar os seus ataques constantes e derrubou a nação de Israel, que deveria ser reconstruída. Mas graças ao comprometimento e fidelidade de algumas pessoas comprometidas com Cristo, a nação foi se erguendo e reconheceram o verdadeiro amor e caráter de Deus através do Salvador e começaram a mostrar a verdadeira linhagem de Cristo para o futuro. Mas o propósito final continua. Deus anseia de nos utilizar e utilizar seu povo, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, para proclamar as 3 mensagens angélicas e dirigir a cada nação, tribo e língua, para que eles aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Está lá em Apocalipse 14,6. E também o que nós vemos em Apocalipse 18,1, que o apóstolo João viu: desceu do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. Apocalipse 18,1. Esta visão de João nada mais é do que as pessoas comprometidas, os mensageiros. Esses são os anjos que levam a verdade para as outras pessoas, para que elas possam se arrepender. E isto João previu para toda a terra, que se iluminaria com a glória de Deus, ou seja, o evangelho será proclamado a todo mundo, né? E aí viria o fim, com a segunda vinda de Cristo, né? Levando todos aqueles que aceitaram Jesus para as mansões celestiais. E Deus tem um plano para o seu povo fiel nesse mundo. Suscitaria um povo maior e mais forte, que fala lá em Números 14:12, que irá revelar o verdadeiro caráter de Deus, que está lá em Números 14, versículos 17 e 21. Deus quer que hoje que nós sejamos luz para os estrangeiros, para as outras pessoas de outras doutrinas, de nações, levando a salvação divina, que possa também observar os estatutos de Deus e mandamentos, que fala lá em Isaías 42:6. Que nós possamos ser pessoas consagradas, pessoas comprometidas com Cristo, que através do Espírito Santo possamos iluminar toda a terra com a glória de Deus, que fala aqui em Apocalipse 18, versículos de 1 até 4. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus está dizendo que a única ligação entre homens, o mediador entre homens e Deus, é só Ele, Jesus, e não existe outra pessoa. Não existe um pontífice, não existe um homem, não existe ninguém, não existe nenhum santo, somente Jesus, e não há outra forma de alcançar os céus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de lá onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro de Jesus. É a união, o casamento entre Jesus, o noivo, e a sua igreja, que somos nós. E será uma bela união, uma grande festa. E você terá uma oportunidade, meu amigo e minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga?
com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.